E eu vou dizer aqui, assim, acho que eu já escrevi sobre isso, mas nunca disse de viva voz. Eu fiquei a saber, aqui em Portugal, pelos meus canais, que são alguns, e que são sérios, Uhum. mais ou menos uma semana antes que o Marcelo ia a Angola. É o funeral, mas naquele contexto, naquela circunstância, naquele contexto de protesto da oposição aos resultados eleitorais, uma das missões que levavam Marcelo a Angola era falar com a UNITA, com o líder da UNITA, para desistir da contestação. Hum. Porque este plano de pôr a UNITA a não contestar, nem é um plano português. Isto é um plano americano. Ou É seja, um plano americano, plano americano, americano dos portanto, Estados Unidos, ok, concretizado, executado por para o Portugal. qual trabalhou o embaixador Tulinabo, que é Ah, aquele nosso irmão congolês americano. Pronto. ok. Esse plano, o que é que os Estados Unidos queria com esse plano? O que os Estados Unidos queriam era uma coisa que tinham perdido desde 1997. 1997 é quando Mobutu sai do poder. Hum. Na sequência da rebelião, daquela luta de Kabila, Kabila pai, não esse Kabila filho, Kabila pai, que conta com o apoio da Angola, em que Zé Eduardo Santos teve um empenho direto para a chegada dos rebeldes, vamos chamar assim, congoleses de Kabila ao poder e o fim da era Mobutu. Mobutu era o peão principal dos Estados Unidos na região. E quando eu estou a falar Estados Unidos, eu não estou a falar democratas e republicanos. Eu estou a dizer Estados Unidos. Portanto, interesse Mobutu americano desempenhou a esse cem por papel cento. durante 30 e tal anos. O desaparecimento de Mobutu da cena política, na altura zairense ou congolesa hoje, e da cena política africana, cria um vácuo para os Estados Unidos naquela região. A América não tinha ninguém que substituísse ou que substituiu Mobutu como uma espécie, para usar a linguagem do futebol, ponta de lança dos Estados Unidos naquela região. No entanto, com as dificuldades internas de João Lourenço, e João Lourenço, que tem, a partir da segunda metade do seu primeiro mandato, teve como sua preocupação central a sua manutenção no poder. E percebeu que tinha muitas dificuldades fácil à situação econômica, social, à miséria dos angolanos, essas coisas todas que toda a gente sabe. E os americanos não são gente distraída. Primeiro, tem uma diplomacia que funciona, tem política que funciona. Estão atentos a tudo. E perceberam a fragilidade do João Lourenço. E então sentiram que tinham a oportunidade de ouro de ter um novo Mobutu. E fazem de João Lourenço esse novo Mobutu. Por isso, o que é que os americanos queriam? Passaram a ter, e hoje têm na região, né? E se nós olharmos para o que é que aconteceu a seguir às eleições, vamos perceber melhor todo esse plano da América. Porque até antes das eleições, se estamos lembrados, na questão da Ucrânia, na guerra entre a Rússia e na agressão da Rússia à Ucrânia, quando começou essa agressão, os meios de comunicação social controlados, capturados pelo poder, vamos dizer, controlados pela máquina de João Lourenço, todos eles, a TPA, a rádio, etc., quem é que entrevistaram? O embaixador russo. Nunca fizeram o contraditório de entrevistar o embaixador
ucraniano. Uhum. Uhum. As resoluções adotadas nas Nações Unidas, até as eleições. Nas Nações Unidas, Angola tomou a posição que a maior parte dos países africanos tomava, que era aí uma média de 33, 35, de 30 e 35 países africanos votavam pela abstenção. Uns votavam a favor e uns poucos votavam contra a Rússia. Mas a Angola nunca esteve contra a Rússia até as eleições. Quando se dão essas eleições, porque é preciso pôr as coisas no seu contexto. Quando se dá essas eleições, a seguir, muito pouco tempo depois, eu não tenho os dados de cor, se foi um mês ou mês e meio depois, uma outra resolução nas Nações Unidas e Angola vota condenando a Rússia. Ou seja, vota ao lado dos Estados Unidos, de Portugal e etc, dos Estados Unidos e sua fauna acompanhante, para usar uma expressão dos moçambicanos. Uhum. Ou seja, é o primeiro grande momento de mudança em termos públicos da posição de Angola em relação ao conflito Ucrânia-Rússia. Mas isso é o preço que Angola pagou, ou é o preço que João Lourenço pagou para se manter no poder. Ou seja, dá uma cambalhota de 360 ia parar ao mesmo sítio, mas pelo menos 180 graus, que é Angola, que sempre fez parte do eixo Moscovo, passou para o eixo Washington. E os Estados Unidos ganham um grande aliado, porque Angola é um país de referência na região, é, contrariamente ao que o Biden diz, o principal país do continente africano, é mentira, aquilo é para agradar, para o João Lourenço se inchar, deve ficar inchado, mas é um ator importante na África Austral. Isso é verdade. Então, os Estados Unidos ganham isso. E se virmos o resto que Angola foi fazendo, sair da OPEP, e sair da OPEP por quê? Porque a OPEP há uma organização aliada à OPEP que se chama OPEP+. Nessa OPEP+, quem tem um poder decisivo é um país que se chama Rússia. Angola não foi a cimeira da SAD, dos BRICS, ali bem perto, em Joanesburgo, aquela cimeira de Joanesburgo. Angola foi se distanciando daquilo que hoje se chama Sul Global. Porque o Sul Global é uma oposição aos Estados Unidos. Sim. É uma seria semelhante hegemônico da América e a sua fauna acompanhante. E então Angola foi se demarcando de tudo isso. Ou seja, em troca da manutenção no poder, João Lourenço mudou, inquinou tudo aquilo que é uma tradição de política externa angolana que vinha desde 1975, que é estar aliado ao grupo dos 77, o grupo dos não alinhados e muito próximo de Moscou. Angola faz essa. Então, quem é que Washington usa para fazer essa pressão? Há uma coisa que os americanos fazem, estudam e acompanham bem as pessoas. Os americanos sabem que os políticos angolanos ficam impressionados com Marcelo Rebelo de Sousa, com os políticos portugueses, impressionam-se sempre. Transformam até numa espécie de divindade para eles. Eu escrevi sobre isso, tenho textos em que escrevi sobre isso. E então usa Portugal, e aí vem a história que eu estava a contar, voltando à história, eu fiquei a saber aqui em Portugal que o Marcelo ia a Luanda, com mais ou menos uma semana antes, com essa missão, falar com o Adalberto para desistir da pressão. Desistir do protesto, desistir de tudo, sim.